Muitos afirmam que orar a Jesus é errado. Dizem que devemos orar somente ao Pai e que Jesus nunca pediu oração a si mesmo. Mas será que isso é verdade? Examine os textos que serão apresentados. O que diz a Bíblia? Vamos examinar com cuidado a palavra de Deus e responder: será que um cristão pode orar a Jesus? Leia. Há um grupo que ensina que orar a Jesus é errado. Dizem que devemos orar apenas ao Pai, em nome de Jesus, mas isso é um tanto estranho. Alegam ainda que nenhum texto bíblico mostra alguém orando diretamente a Cristo e que isso seria uma forma de desrespeito à autoridade do Pai. Bem, devemos analisar se essa doutrina resiste à luz das Escrituras. Vejamos, Jesus disse que responderia à oração. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 14, já mencionado, Jesus declarou: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui, o próprio Cristo afirma que podemos pedir a Ele. Esse grupo religioso tenta remover o pronome oblíquo me deste versículo. Mas os manuscritos mais confiáveis do Novo Testamento grego mantêm a palavra claramente: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A qual está presente nos códices sinaítico, vaticano, alexandrino e etc. Paulo orou a Jesus. Anote e confira em sua Bíblia. Em 2 Coríntios 12, 8, 9. Aqui, o apóstolo Paulo descreve uma oração direta ao Senhor, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor para que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta. E no verso 9 ele conclui: para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Paulo orou a Jesus, e Jesus respondeu. Estevão invoca Jesus ao morrer. Atos 7, capítulo 59 é direto: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão orou diretamente a Jesus no momento da morte. A palavra usada para invocação no grego é epikaloumenon, a mesma usada em contextos de oração no Antigo Testamento. É aqui nesse ponto que tentam mudar as coisas, e porém negam que isso seja oração. Alegam que Estevão apenas fez um apelo a Jesus presente em visão, e que invocar não significa orar. Mas para sustentar essa interpretação, alteram o texto em traduções próprias para justificar suas doutrinas. Como, por exemplo, trocando invocava por fazer apelo e removendo a força espiritual do ato. Assim, conseguem manter a interpretação equivocada que fazem. Porém, não há como sustentar essa ideia quando examinamos a palavra. A igreja inteira orava a Jesus. Em 1 Coríntios 1:2, Paulo escreve: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus. A palavra invocar aqui tem o mesmo peso que em Joel 2:32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocação espiritual, oração, adoração. Os primeiros cristãos oravam sim a Jesus. Os argumentos dos que acham que orar a Jesus é errado caem. Tentam argumentar que orar a Jesus é errado. Ao dizer Senhor, pode significar apenas Jeová, e não necessariamente está sendo direcionado a Jesus. Invocar não é o mesmo que orar. Mas todas essas objeções e argumentações são desfeitas. O texto grego e o contexto mostram orações diretas a Jesus. Jesus é chamado de Senhor centenas de vezes. E ele mesmo disse: se me pedirdes algo, eu o farei. A verdade bíblica, o testemunho bíblico é claro. Jesus é digno de oração. Os apóstolos oraram a ele. A igreja invocava seu nome. Ele prometeu ouvir e responder. Negar isso é negar as Escrituras. A Bíblia não apenas permite a oração a Jesus, ela mostra claramente que podemos orar a Ele. E se Ele é digno de ser invocado, Ele é digno de ser adorado. Busque a verdade de forma insistente. A Bíblia é a revelação de Deus para todos nós. Sendo assim, leia a Bíblia, examine as Escrituras e estude. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.